Olá, conforme prometido, voltamos com a segunda parte desse rico tema empreendedorismo com a Dani. Só repetindo, gente, que ela é empresária, ela é empreendedora e ela é coautora do livro Mulheres de Alta Performance de Brasília. Dani, continuando a nossa entrevista, estamos como sempre com a minha parceira Sabrina. Vamos lá de novo. É com você então, parceira, vai lá. A gente queria entender um pouco esse contexto de classes, né? Classe A, classe B, classe C, como funciona isso. E que você pudesse enriquecer aí essa questão com a gente. Quando a gente fala da questão de classe, ela influencia sim e muito, né? Um dos dados que eu trouxe foi 75% das mulheres, né, depois da maternidade vão empreender. Quando a gente fala da classe C, esse número aumenta e mais mulheres procuram empreendedorismo para poder resolver suas questões. Quando a gente vai fazendo, né, quando a gente vai vendo a classe C, D, já não é mais uma questão de escolha, é uma questão de necessidade. Então, eu preciso colocar comida em casa, eu preciso pagar o meu aluguel, eu preciso bancar. A gente está vendo isso na pandemia. Quando a gente fala de trabalho remoto, de home office, a gente está num espaço muito privilegiado, porque não são todas as pessoas, né? Então, assim, quem está lá lotando o metrô, lotando os ônibus, é quem não tem opção, quem não pode fazer um trabalho remoto. E aí tem uma questão de classe, sim. Isso é um recorte. Quando a gente fala da questão financeira, geralmente as mulheres elas não recorrem a crédito, elas têm muita dificuldade de acessar o crédito, e aí tem algumas complexidades, alguns fatores que também contribuem para isso. É diferente o acesso a crédito, é diferente o percentual de impacto quando eu vou falar de uma prestação, né, desse empréstimo. Então, as mulheres geralmente elas não recorrem a esse crédito. Quando recorre a algum tipo de crédito, geralmente é aumentar o limite do cartão, alguma coisa nesse sentido, não um financiamento específico para colocar capital de giro no negócio. Toda vez que a gente fala de capacitação, sempre tem a parte da educação financeira, que é super importante, e aí não é só no caso da mulher. Ô Dani, eu acho que assim, se você não assistiu, assista o primeiro episódio. Tá muito ligado ao que você falou no primeiro episódio. O empreender ligado a um propósito. A mulher, quando ela tem informação, ela gera uma transformação. Seja na criação de uma máscara, seja fazer uma horta para poder vender e ajudar o outro, seja essa questão do doar carinho na pandemia, né? E falando de um geral, eu queria que você falasse para a gente sobre os maiores desafios da mulher ao empreender, ao ter esse propósito maior de vida. Eu, Daniela, aqui, e aí também, de novo, a gente pode fazer esse recorte de classes. Eu tenho acesso a RME, eu tenho acesso ao computador, eu tenho acesso a um monte de coisa que, para mim, as oportunidades, elas vão ser maiores, porque eu tenho esse acesso. Então, quando a gente fala de levar para a periferia, teve um evento muito bacana que foi o Favela 10, que mostra exatamente o impacto que as pessoas estão gerando nas suas comunidades. Isso é muito importante. Então, a falta de oportunidade, ela é um desafio. Quando a gente fala da falta de representatividade, então não é as pessoas precisam entender de uma vez por todas, quando a gente fala de feminismo, a gente não está falando de poder, a gente está falando de oportunidades e direitos. A descrença no potencial da mulher, então a gente se desacredita, os outros nos desacreditam, né? E muitas vezes até mesmo por causa dessa questão da maternidade ou da possibilidade dela, e várias outras questões. Quando a gente fala, por exemplo, tem um fenômeno que chama síndrome da impostora. É síndrome do impostor, mas ele acontece muito mais, em maior percentual com as mulheres, e, de novo, se eu for fazer os recortes, ainda maior. E é exatamente isso, pessoas com alto grau de escolaridade, com grandes conquistas e que muitas vezes não se percebem como capazes, empoderadas e merecedoras daquele posto, daquele lugar que elas conquistam. A questão do tempo, que a gente falou aqui da dupla, tripla, quádrupla jornada, aumentar a diversidade dos negócios. Então, por exemplo, quando eu tenho, eu esqueci o nome da empresa, mas é uma empresa tipo Uber, que ela foi feita especificamente para mulheres. Mulheres motoristas para mulheres, e decisão de empreender por necessidade, que a gente falou no episódio anterior,
recebem menos. A gente ainda tem uma diferença salarial das mulheres no empreendedorismo. De novo, vai nas pesquisas da RME que você vai ver que a remuneração da mulher ela é menor do que a do homem, mesmo quando vai empreender. Quando a gente fala da questão de investimentos menores, né? A gente falou da questão financeira. Acesso a crédito, então essa mulher tem menos acesso a crédito, por isso as políticas de microcrédito, por isso os programas de crédito voltados especificamente para mulheres, e assédio e preconceito nas organizações que sim, ainda existe, principalmente se eu estiver falando da questão da maternidade. Então, são muitos desafios, para mim todos eles possíveis de serem ultrapassados. Super concordo. Agora, tem muitos desafios, mas também tem muitas conquistas, né? Senão nós não seríamos empreendedoras. Você pode falar um pouquinho também, então, das conquistas de empreender? Que é a independência financeira. Então, quando a gente começa a ver o canal Me Poupe, quando a gente vê o Nath Finanças, quando a gente começa a ver mulheres falando de investimento, mulheres falando de empreendedorismo, mulheres falando de dinheiro, né? Isso é muito simbólico. Aumento do autoconhecimento. Então, gente, para nossa sanidade, para que a gente possa sobreviver, é importante que a gente se conheça. É importante que a gente, todos os dias, né, esteja ali dando conta da síndrome da impostora, que fala que isso não é para você, esse lugar não é para você, você fazer parte desse livro não é para você, que foi a minha vozinha eterna aqui comigo. Então, assim, é muito importante autoconhecimento. Aumento do número de mulheres nos conselhos. Por que eu estou dizendo isso? Porque conselhos são aquele staffzinho, aquela parte que dá suporte, que está definindo as decisões das grandes organizações, que é onde o dinheiro vai ser investido, se eu vou fazer uma política de igualdade. Então, é importante que a gente esteja nesses espaços de decisão. E aí, outra conquista, para mim, muito importante, simbólica, é o percentual de mulheres nos partidos, né, incentivado pela obrigatoriedade da destinação de 30% das verbas. Então, isso tem aumentado. A gente viu nas últimas eleições Brasil afora como que isso aumentou também a participação e representatividade de mulheres. Para mim, assim, o protagonismo feminino na pandemia. E aí a gente vê isso na ciência, a gente vê isso nas poucas, né, que se não me engano ainda hoje são só 10 chefes de estados que a gente tem no mundo inteiro, e elas tiveram aí dando um show. Gente, tá acabando. Eu espero que você tenha falado aí, porque eu tô falando aqui também, porque foi ótimo. Mas para terminar, Dani, eu queria que você falasse para essa mulherada que está nos ouvindo, que já empreende ou que morre de vontade de empreender, mas tem medo. O canal é seu, fique à vontade. Faça seu impacto, a sua transformação de empreender. Eu vou deixar algumas dicas assim mais pontuais, que eu acho que são coisas muito importantes. Então, a gente fala que, beleza, eu tenho um nível de escolaridade muito alto das mulheres, mas busque sempre por conhecimento. Conhecimento financeiro, autoconhecimento, conhecimento de legislação, né? Porque tem toda uma mudança quando eu mudo de MEI para pequena empresa. Então, isso impacta muito na questão financeira. Então, é importante você conhecer sobre o seu negócio, conhecer sobre a sua persona. Então, conhecimento é fundamental. Busque conhecimento. Busque também ser uma pessoa mais perseverante. A gente precisa ser resiliente. Se tem uma coisa que vai precisar é que a gente seja resiliente, que a gente veja os números absurdos da pandemia e que a gente ainda acorde e pense que é importante, por que eu estou aqui. Por isso que o propósito, né, é uma coisa muito importante quando a gente fala. Decisão certa. E aqui eu não estou falando, gente, de não errar, de não falhar. Errar é maravilhoso, porque a gente aprende nessa hora. Mas busque dados e busque informações. Eu falei no episódio anterior, falei no episódio anterior algumas fontes importantes e seguras de informação. Né? Busque essas fontes, busque essas pesquisas para que você possa tomar uma decisão cada vez mais segura e não ter medo, por exemplo, de pegar um crédito, né? Para que você se sinta cada vez mais segura das suas decisões. Cercar-se de pessoas competentes. Então, para a sua equipe, para o seu negócio, para a sua vida. Autoconhecimento, minha gente, autoconhecimento é vida. É vida uma hora que você vai entender e não levar para o pessoal uma informação. Todos os nãos que você vai levar, você respira, junta cada um daquele não lá e vai fazendo a sua escadinha para que você chegue no seu negócio. E rede de relacionamento e apoio. Se você não participa de nenhuma rede, procure uma rede.
Se você não achou nenhuma rede que seja, que você se conecte, se você tem alguma sinergia, que você se sinta à vontade, crie a sua rede. As redes, elas são fundamentais para esse compartilhamento de conhecimento, para essa troca, para esse fortalecimento naquela hora que você acha que você não vai dar mais conta, que você vai desistir, porque isso acontece praticamente todos os dias. Você vai ter alguém que vai estar lá com você e falar assim, cara, vamos lá, pode chorar, chora tudo, sem te julgar e sempre querendo te apoiar. Então, se eu pudesse deixar um recadinho, seria esse. Se vocês não conhecem o livro, recomendo Empreendedoras de Alta Performance de Brasília, é da Editora Líder. A Editora Líder faz um trabalho de empoderamento feminino muito, muito, muito bacana. Cada edição, cada livro é muito cheio de informação. E o daqui de Brasília tem mulheres que fazem a diferença nesse quadradinho aqui, que vale muito a pena. E a gente se identifica, né, com as histórias também, né? Sim, muito. Dani, é uma pena a gente terminar, né? Sabrina, se despeça da nossa Sem palavras, mulherada, né? do nosso pessoal. Queria agradecer, foi incrível. demais. Pode terminar, sabe? Foi incrível, eu acho que a gente sempre tem trocas importantes para fazer. Eu acho que cada conversa é um mundo de possibilidades, é uma cabeça que abre um pouquinho mais, né? E essas trocas são sempre muito, muito importantes para a nossa vida. Eu agradeço demais seu aceite do nosso convite. Seja sempre muito bem-vinda aqui no canal. E quando quiser falar, a gente sempre vai estar disposta aí a compartilhar com tanta gente o seu conhecimento. Obrigada. E nós agradecemos a você pela audiência, pela companhia. Até o próximo programa.